a palavra, mas quando a gente vai enfatizar ainda mais o Deus Todo-Poderoso, o Deus fiel, o Deus que guarda, parece que o inimigo ele pressente e ele tenta de alguma forma se levantar para tentar impedir. Mas Deus tem uma palavra poderosa para as nossas vidas hoje, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 121, amém? Eu gostaria de falar o que Deus colocou no meu coração através desse texto, amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, Salmo 121, a partir do versículo 1. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Amém? Você crê nisso? Amém? Querido Deus, nós te damos graças, Pai, que o Senhor nos dá mais uma vez a oportunidade de ministrar no teu santo nome, Pai. Então, Santo Deus, ser comigo, Pai, fala a tua igreja o que o Senhor colocou no meu coração, que eu transmita a tua mensagem, que nós possamos não só ouvir, mas que com o nosso coração nós venhamos ser bom entendedor e colocar em prática nas nossas vidas. Fala conosco, Pai. Se nós bendizemos o teu santo nome, desde já agradecendo, no nome de Jesus, amém? Amém. Quero fazer uma introdução no Salmo 121, porque eu nunca preguei nesse salmo, mas ele já serviu de referência para mim em algumas situações. Como uma vez em uma igreja, o líder da união de homens me fez uma pergunta e falou assim, eu apenas novo convertido, ele disse: Erivan, se você fosse pregar no Salmo 121, o que você diria no versículo 1? E a gente novo convertido, né, não vai esmiuçar o texto, não vai fazer aquelas pesquisas aprofundadas. E aí eu dei lá o meu parecer. Só que na verdade, amado, Deus, Ele vai muito além daquilo que eu pensei que poderia, ou tive pelo menos a ousadia de falar ou de pensar naquele dia. Deus tem uma palavra muito séria para a nossa vida hoje. E eu quero que você preste bastante atenção. O Salmo 121, ele foi escrito pelo rei Davi. E a situação a qual levou Davi a escrever esse salmo foi uma situação, para ele, angustiante, de desespero. Ainda que no título aqui fale Deus, o fiel guarda dos homens, ele vai tratar de medo, ou medo em situações que o ser humano tende a sentir em sua vida, mas na ocasião, em especial, Davi fez, quando ele perdeu o melhor amigo, ou o seu grande amigo, o profeta Samuel. O profeta Samuel que ungiu o rei Saul e depois vem ungir o rei Davi. Então aqui é a sua forma de se voltar a Deus quando ele está angustiado. Ele usa
então essa situação e escreve o Salmo 121. O Salmo 121 também ele é conhecido como um cântico oficial ou um cântico de romagem. O que quer dizer romagem? Romaria, né? Aqueles que saem em procissão, se dispõem a viajar em situações religiosas. Então, esse hino ou esse cântico, ele ficou muito conhecido, porque os romeiros na época, os peregrinos, melhor dizendo, eles cantavam esse hino sempre que iam a Sião. E ao se colocar na viagem, eles ouviam os pagãos, os incrédulos, subirem aos montes para fazerem seus cultos aos deuses pagãos. Então os peregrinos, eles entoavam esse hino durante a sua trajetória. Davi fez em uma situação quando ele perdeu o seu amigo Samuel. Estou entendendo, né? Estou só recapitulando. O profeta Samuel que assim o tinha ungido. Mas esse cântico ele ficou conhecido pelos peregrinos. Então eles usavam muito. E pegou bem para os peregrinos esse hino. Por quê? Porque quando eles saíam para a sua viagem, a sua peregrinação, olha só, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Lembra quando eu falei aqui logo na introdução que o líder da União de Homens me perguntou como eu pregaria? E eu ainda inocente, novo convertido, na igreja, eu falei assim naquela época, né, há 20 anos. Eu vou procurar assim, eu olho para os montes e procuro de onde me virá o socorro. Eu via por essa ótica. Mas quando a gente vai ler a Bíblia e se coloca diante de Deus, sob o domínio do Espírito Santo, aí Deus te revela uma situação ainda melhor. Porque quando o salmista ele escreve aqui, eleva os olhos para os montes ele oferecia perigo naquelas estradas e os inimigos se escondiam atrás dos montes. E ainda assim, os pagãos, né, faziam as suas festas para os Balaíns, que era o deus pagão, e eles faziam as suas ofertas lá em cima. Mas eles cantando na sua peregrinação, caminhando, ao mesmo tempo que eles ouviam os seus cânticos pagãos, essa entidade pagã, os peregrinos cantando, eles estavam dizendo assim, olha, elevo os olhos para os montes, que não tem solução nenhuma. Eu vou fazer abrir um lequezinho aqui primeiro. Muitas igrejas hoje ainda dizem assim, nós vamos para o monte orar. Saiu daqui. A oração parece que não é suficiente dentro da sua casa, dentro da sua igreja, no ambiente onde você está. É necessário, para algumas denominações, que eu tenho que sair para o monte com um propósito. Aqui vai de encontro. Aqui vai de encontro. Não está dizendo isso. O peregrino olha para os montes e não vê que lá em cima não tem a solução pela qual ele procura, o motivo pelo qual ele se desloca a adorar e procurar um Deus que pode resolver. Então, ao mesmo tempo que ele olha, veja que o salmista faz assim a pergunta:
quando ele eleva os olhos para o monte, ele pergunta assim: de onde me virá o socorro? É como que se aqueles pagãos que estivessem lá nos montes, pregando aos seus deuses, ouvissem o cantar, né, da peregrinação, eles cantando: de onde me vem o socorro? Não é daí. Não adianta esse rito ou esse ritual. Não adianta subir os montes, porque daí não sai resposta. Daí não vai haver mudança. Ele fazia essa pergunta. Olha aí, ó. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí o salmista, cheio da unção, quando ele fez para Samuel, se colocando, né, ele se volta para Deus fazendo: o meu socorro veio do Senhor que fez o céu e a terra. Ele está dando uma resposta aos pagãos que se colocavam aos montes para buscar um Deus que não pode nada, um Deus que não fez nada. E esse povo, essa peregrinação, o Israel em peregrinação, vamos falar assim, ou os judeus em peregrinação, davam essa resposta de contrapartida: o meu socorro vem do Senhor que está acima de todos os montes, que está acima desse monte ou desses deuses que vocês procuram nesse monte. O meu Senhor que fez o céu e a terra. Estão vendo aqui que já está diferente de uma visão que eu tinha há 20 anos atrás, quando o irmão me perguntou na igreja como eu pregaria naquele texto. O texto era esse. Se a gente parar aqui e perguntar, nós já sairemos abençoados. Se eu falar assim: amado, eu vou parar por aqui porque eu já estou satisfeito. Eu só estou fazendo uma introdução do texto. Mas eu já estou satisfeito até aqui com o que Deus já vai dando de resposta contra aqueles que se opõem ou tentam de alguma forma enfeitar aquilo que não precisa ou que não cabe mais colocar enfeites. Deus não precisa, amado, que enfeitemos ou que maquiemos. Amanhã vamos fazer um propósito. A igreja de Calumbi vai subir o monte do Tamanduá para a gente orar. Não precisamos subir monte nenhum, amado. Não precisamos ser mais espiritual do que ninguém nesse sentido. Será que subir o monte vai nos fazer ser mais espiritual do que os outros? Será que vai me aproximar mais de Deus? Ou será que se você se colocar em um propósito, amada igreja, no mesmo propósito que o pastor aqui fizer, amado, a partir de amanhã, de tal hora, no horário combinado, eu na minha casa e você na sua, exatamente no horário específico, combinado, todos orarmos como igreja e marcarmos ali um tempo de oração, será que vai ser mais inferior do que a subida ao monte? Será que Deus, Ele não tem poder suficiente para atender a nossa oração, cada um na sua casa? Ou é necessário que nós, então, se disponha, de fato, deixe todos os afazeres em casa e coloque aí, então, a igreja e vamos fazer um propósito de 3 horas. Aí eu vejo alguns irmãos, né? Depois dando testemunho, disse: meu irmão, foi uma bênção lá no monte. Eu não sei se a terra subiu ou se o céu desceu, eu sei que ferveu lá, foi bênção. Quando na verdade, amado, os peregrinos aqui estão caminhando, mas a fé deles está voltada para um Deus que pode tudo, para um Deus que não se deixa ser maquiado, ser enfeitado com rituais para que as pessoas vejam que ali está bonito. Não, amado, Deus vai agir no natural, no oculto de Deus, no poder de Deus, na hora de Deus, do seu santo lugar, aonde você estiver, aonde você interceder. Aí o salmista, ele também ainda vai dizer no versículo 3:
Ele não permitirá que os teus pés vacilem. E eu queria trazer aqui versículo 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Sabe como é que eu enxergo? É uma expressão de um relacionamento próximo com Deus. É como que se Davi tivesse tido no seu cântico uma paz com Deus, em resposta em seu favor, e agora ele tem autoridade no assunto para recomendar àqueles que em peregrinação vão enfrentar perigos. Porque ele está falando de autoridade, a autoridade de Deus. E eu não posso dizer que alguém tem autoridade se eu não tenho um conhecimento, um relacionamento próximo com essa pessoa. Eu tenho que ter uma afinidade. Vou dar um exemplo. Confiança. Vamos falar assim. Um exemplo para ficar bem claro. Davi estava dizendo assim, olha, é certo que os teus pés, olha como foi, que eu quero repetir bem direitinho, é certo que não dormita nem dorme, ele não permitirá que os teus pés vacilem, no 3, né? Não dormitará aquele que te guarda. Ele está dizendo, ele vai te proteger na tua viagem, na tua saída, no teu caminhar, ele vai te proteger. É como se eu usasse esse relacionamento que eu tenho com o irmão Diva. Aí eu falasse assim, Felipe, vá lá na casa de Diva e diga a ele que eu mandei lhe entregar algo. Meu irmão comercializa, né? Ele vende seus produtos. Ele não ia nem questionar, porque na confiança que eu tenho com Diva, eu sei que ele vai proceder do jeito que ele chegar e falar. Sim ou não? É isso que o salmista está tentando passar para aqueles peregrinos. Ele está dizendo, olha, o relacionamento que eu tenho com Deus, a resposta da angústia que eu tinha, que Deus agiu em meu favor, eu tenho certeza que Ele vai agir com vocês da mesma forma. Deu para entender melhor? Ele está dizendo para que a gente tenha mais segurança em Deus, confiando no seu agir. Ele está dando um testemunho de experiência pessoal. Não foi que ele ouviu falar. Ele estava angustiado pela morte do seu amigo. A sua alma deveria estar muito abatida e muito angustiada, porque Samuel tinha ungido. E aí era o último amigo que ele tinha. E ele partiu. Então, certamente, o seu coração sentiu essa partida. E quando ele estava em estado angustiante, ele escreveu, ele compôs esse cântico. E certamente ao compor, Deus trouxe alívio ao seu coração. É isso que eu estou dizendo. Então, essa experiência desse relacionamento próximo com Deus, ele está passando adiante. Aí eu vou fazer uma pergunta. O nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, o agir de Deus na nossa vida, tem agido a esse ponto da gente também instruir o outro a caminhar em segurança, confiante no Senhor, com essa mesma fala. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Em Israel era acostumado os sentinelas, tiravam horas pesadas de sono, e eles ficavam cochilando. Os sentinelas eram os guardas à porta dos presídios, dos palácios, então eles cochilavam. Mas Davi está fazendo aqui um comparativo, dizendo, ó, esse Deus que eu estou falando, não são como os sentinelas de vocês, Ele está guardando vocês, e Ele não dorme, Ele não cochila, Ele vê cada passo, cada mover nosso, Deus está vendo, Ele não dorme, Ele não cochila. A promessa, amado, de proteção no sentido de guardar, do versículo 3 ao 8, com exceção ao versículo 6,
Trata-se de confiança no Senhor, porque o versículo não vai falar de oração. Esse texto, esse cântico não fala de oração. Ele fala de sermos confiantes. Ó. A promessa de proteção no sentido de guardar. Apenas com exceção no versículo 6, olha aí. De dia não te molestará o sol. Mas desde o 3, confira aí, vamos fazer a leitura, se não é desde o 3, ó. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Tá certo? É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda no 5. Aí no 6 não tem, mas no 7, de dia não te molestará o sol. O 6, nem de noite a lua. Somente esse que não tem. O 7, o Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor, no 8, guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Eu quero trazer aqui uma explicação para vocês de que confiança, muitas vezes, ela tem que estar na gente, no sentido que o cântico de romagem está passando para os peregrinos, que eles louvando, ou eles cantando esse hino, no seu caminhar, eles não precisavam de oração. A fé era tamanha nesta mensagem que a oração não se fazia necessária. Eu não estou dizendo que não ore. Longe disso, porque eu tenho ensinado aqui que sem oração nada acontece. Entrega a tua vida desde manhã em oração ao Senhor para que Ele te guarde. Mas a nossa confiança ela tem que estar no Senhor, ainda que não oremos. Porque Deus ele não depende da nossa oração. Nós aqui dependemos dessa oração para manter comunhão com Ele. Então a minha fé tem que estar ativa. E se não der tempo eu orar? A mensagem é exatamente essa. A proteção no sentido de guardar. E não no sentido de voltar. Os pagãos subiam para oferecer culto aos seus deuses, aos Balaíns. E eles faziam seus rituais em orações. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Interrompi o vídeo do culto para lhes disserem algo. Queridos moradores de Calumbi, Pernambuco, convido todos vocês a visitarem a primeira igreja batista de Calumbi. Aqui você encontrará um ambiente acolhedor, com momentos de reflexão, louvor e comunhão. Venham conhecer nossa história e compartilhar momentos especiais. Esperamos por vocês. Aos peregrinos, com a sua fé no cântico de romagem, caminhando, só louvavam ao Senhor. Então é importante, amado, que muitas vezes, em situações da nossa vida, nós devemos estar confiantes no Senhor, e essa confiança vai ser demonstrada no nosso cantar, louvar ao Senhor, e não muitas vezes em pedir, em orar. Mas se a tua alma está angustiada, como a minha estava hoje, antes de trazer essa mensagem, ore ao Senhor para que te dê paz, para que te alivie. A palavra hebraica, chamar, para enfatizar essa ideia de guardar, né, guardiã, que está aqui, não como sentinela, que às vezes precisa cochilar, como está lá em 1 Reis, né, 18, 27. O Senhor, Ele não cochila. O Senhor, para simplificar, o Senhor para guardar a tua vida, o Senhor para te guardar na tua caminhada, para te guardar no teu trabalho, para te guardar na tua casa, na situação de risco que você está. Não precisa que você demonstre ou busque isso em oração. Não estou dizendo que não ore, não é isso que eu estou dizendo. É porque a proteção de Deus para aqueles que têm fé já está. Mas se tem dúvida com relação a isso, que não deve ter, ore ao Senhor e busque-o em oração. Porque aí você terá paz.
Aqui o salmista, ele emprega um paralelismo climático entre um versículo e outro. Pode ter certeza. Através de todos os salmos, edificando cada nova frase a partir do pensamento da frase que se inicia. Ele termina e começa com o mesmo sentido. Observe que a conclusão aplica-se aos peregrinos, pois Deus preserva-os em cada fase de sua jornada, levando-os em segurança para o lar, sem necessário ter a oração. Deus vai guardar eles do sair até o seu destino, pela fé mantida em Deus, com o cântico saindo não só da boca, mas do coração. Deus o guardará sem ouvir uma única oração. Então, por que aqui muitas vezes nós dizemos assim: eu tenho orado tanto, rapaz, Deus não tem ouvido, Deus não tem respondido? Sabe por quê, amado? Talvez Deus não queira mais estar ouvindo tanto a nossa oração, e não estou dizendo que não devamos orar ou não devemos. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós devemos glorificar o Senhor pelo que Ele já tem feito, pela fé que está em você, porque muitas vezes Ele está aguardando, e quando nós queremos então mudar os planos, Deus já está aguardando, mas eu coloco agora um extra, Deus já está me protegendo, mas para garantir eu ainda vou orar. Não precisamos, confia no Senhor tão somente. Muitas vezes Deus quer ouvir você louvar o nome dEle, em tudo que Ele já fez na tua vida, até em situações que sejam adversas, em situação contrária que você gostaria de estar. Muitas vezes não é hora de orar, é hora de louvar ao Senhor. Glória te dou, Pai Santo, porque o Senhor me está fazendo passar, me fez passar por situações, e eu glorifico o teu nome, porque aqui é a oportunidade de crescer, e o Senhor está me guardando, o Senhor está me protegendo, porque quando vem a mente, que eu olho para dentro de mim e enxergo que sou pequeno, estou caído, mas eu glorifico ao Senhor, louvando o seu nome, eu estou dizendo assim: olha, eu sou pequeno, sou falho e careço de ensinamento, e esse ensinamento só vem do Senhor. Não estou precisando da oração, eu estou precisando de reconhecimento, eu enxergar que eu mesmo sou falho e pequeno, cheio de defeito. O versículo 4. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O guarda de Israel é Deus. Esse não tira tempo para resolver. Eu estou resolvendo o problema de Ney, não vou resolver o problema de Alex. Eu estou resolvendo o problema de Alex, agora não posso resolver o problema de Lusa. Não, Deus, Ele age em todo o tempo na vida de todo mundo. Ele não tira tempo. No tempo dele, Ele está agindo no teu problema. No tempo dele, Ele está curando da tua ferida. Não dormita nem dorme. E não havia perigo de que o salmista seria esquecido. Elias, a gente sabe do conhecimento, e ele ridicularizou os profetas de Baal. Ele era confiante no Senhor. Ele era confiante, sugerindo, como eles, nos seus rituais, clamando aos seus deuses pagãos, que agissem em seu favor, e ele esperou e eles não vieram. Então ele ridiculariza, ele ri do adversário. Ele está dizendo assim: olha, o meu Deus não dorme. Agora o Deus de vocês, o Deus pagão, o Deus ao qual vocês servem, esse sim, esse dá, mas chama eles mais forte para que eles escutem. O nosso Deus, o Deus que te guarda, o Deus que resolveu, que pegou você do estado pecaminoso que você estava e levou até Jesus Cristo, entregou em sua mão em segurança. Esse guarda a tua vida até hoje. Esse nunca cochilou. Esse nunca guardou. Em cada situação da tua vida, até a mais ruim que você esteja, ou talvez tenha passado, Deus sabia que você ia estar nela. Amém? Ele sabia, porque Ele conhece. Mas Ele guarda você, e Ele te dá a oportunidade de que nessas situações, você se levante.
Nessas situações, você saia de onde você está e glorifique o Senhor, porque esse Deus, Ele não dormiu para que você caísse. Pelo contrário, você ou eu é que não fomos vigilantes o suficiente para não estarmos em tal situação. Mas aquele que te guarda não dorme. No versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Podemos fazer uma analogia com nós mesmos. Quando nós estamos andando, onde há luz e uma sombra, a nossa resta pode separar da gente? Você pode se virar na luz para todo lado, em algum lugar ela vai estar. Essa comparação que ele está fazendo. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Ou seja, ele está dizendo assim, em outras palavras, o Senhor não pode, Ele não sai, Ele não deixa de estar em você, quando você confia nele. Ele não tira um tempo, não, olha, Alex saiu daqui, ele pegou um caminho que não era o meu, mas ele ainda está lá com você, porque o Espírito Santo vai orientar você de que não deveria estar naquele caminho, guardando você para voltar para os caminhos que Ele escolheu que você ande. Aquele que está à tua direita, a tua sombra à tua direita, é quem te guarda. Amém? No versículo 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Vamos ver como que eu escrevi aqui. Assim como a sombra projetada por uma pessoa acompanha, assim também é Deus com o seu povo. Isso é uma metáfora, né? Deriva-se da antiga linguagem dos tratados e tem implicações próprias de uma aliança. Que quando Deus se comprometeu a te guardar, a proteger a tua vida, a zelar da tua alma, não foi brincando. Não foi para em momentos ruins Ele te deixar e depois voltar a te pegar novamente, não. Quando Ele te propôs, foi como uma aliança. E uma aliança não se desfaz. O compromisso que Deus tem de guardar a tua vida, a tua alma, é para a eternidade. É para a vida após a morte. Então Ele vai fazer o possível e o impossível para te guardar da investida e das quedas que o inimigo tentar contra a tua vida. Amém? No 6, né? De dia não molestará o sol. A Bíblia nos adverte, em Apocalipse 6, 8 e 9, que nesses últimos dias, a potência do sol será grande. Mas esse Deus que se comprometeu em te guardar, não permite que este sol te queime quando esse dia chegar. E muitas vezes, amados, não precisamos que esse dia se cumpra lá em Apocalipse. Muitas vezes esse dia muita gente está vivendo hoje, o sol queimando a nossa vida espiritual hoje, tentando apagar. Mas Deus está dizendo, eu guardo a tua vida, eu sou contigo, eu não largo de você. Será que nós temos correspondido ao que Deus tem feito por nós, guardando as nossas vidas, de maneira que muitas vezes nós nem percebemos? Quando Ele é grande, o guardar de Deus, ou o agir de Deus, guardando a nossa vida, a gente diz assim, muitas vezes vai dar um testemunho e diz, foi um livramento. A gente só enxerga aquele. Porque Ele foi externo, Ele foi notório e visto aos nossos olhos. Mas o que Deus quer guardar de fato, preservar a tua vida aqui, porque Ele está tratando do teu espírito,
E é disso que se trata. Ele guarda a tua vida no sentido de proteger a tua alma, o teu espírito, para que isso não se corrompa de forma que você se aparte dele. Ele zela por você enquanto você caminha até o dia que se encontrar com ele. Até o dia que ele assim nos chamar. Quando ele fala da lua, aí uma sugestão, né? Talvez se refira às friagens, né? Que a lua naquela época causava, porque o povo andava de dia, o sol queimando, e à noite. E ali as friagens produzidas pela neblina noturna, ela poderia causar então também algum tipo de doença. Mas se você estiver ainda pensando que talvez eu esteja falando besteira, depois você marca aí, é Gênesis 1,16. Né? Que Deus, quando Deus fez você, Ele se importou desde o teu nascimento até o dia da tua chegada, até o dia do encontro com Ele. Sim ou não? Sim ou não? Sim, aqui. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Olha aqui, e no versículo 8 está dizendo o quê? O Senhor guardará a tua saída e a tua chegada. O Senhor é contigo. Em nenhum momento da tua vida, amado, Deus pensou em desistir de você. Se você, amado, está desanimado, se você está com medo, se você está assombrado, assustado com tudo que está acontecendo, glorifique ao Senhor, louve ainda mais ao Senhor. Analise a sua vida, veja como ela está agora, debaixo da poderosa mão de Deus, e como ela estava antes, e o que Deus já providenciou, e o que Ele propôs, quando Ele se comprometeu em guardar a tua vida. Veja até onde Ele te colocou. Porque esse Deus, Ele não guarda tão somente para esta vida humana, amado. Deus tem tratado a nossa vida a ponto de muitas vezes não percebermos. Mas Ele tem nos colocado em situações, colocando a nossa fidelidade, a aliança que Ele fez conosco, que Ele nunca quebrou, se nós de fato estamos vivendo essa aliança, se nós estamos guardando como um povo separado. Porque, amado, aquele que guarda, um dia vai buscar, não vai não? Sim ou não? Você pega algo e guarda lá, aqui está guardado. Quando você precisar, no momento exato, no dia, você vai lá e pega, você guardou. No dia certo, amado, Deus vai buscar você, tem um encontro com você, Ele vai pegar você pela mão direita dEle. E vai dizer assim, ó, esse eu guardei com zelo. Esse eu cuidei até aqui. É a mesma coisa quando nós temos um bem que nós amamos e nós colocamos em um determinado lugar. Não mexa não. Epa, está guardado, mexa não tira daí não, homem. A gente fala até assim, né? Está guardado. Deus tem guardado a tua vida, Ele não permite que o inimigo pegue ou toque na tua vida, amado. Tenha certeza disso. Você é vencedor. Ele pegou pela mão e louvou na mão de Jesus Cristo e entregou você como você era. E no decorrer, nessa caminhada, Ele tem tratado, sanado as feridas, te colocado de pé. Porque Ele vai procurar você. Ele vai ter um encontro com você. Porque esse Deus que guardou esses peregrinos em segurança, desde a saída até a entrada, da mesma forma, guarda você, para que você também entre no reino dos céus em segurança. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Quarta-feira temos culto de oração. Terça-feira temos o estudo, está sendo uma bênção. E
eu gostaria que a igreja estivesse na quarta-feira. Esse mesmo número de pessoas aqui. Se você puder, esteja. Nós estaremos em assembleia administrativa. Já comuniquei semana passada. Nós também estaremos trazendo o nome do nosso irmão Alex para aprovação como diácono dessa igreja. E aí tem que passar em assembleia. Então eu conto com você para estar aqui nesse dia e a gente assim colocar e aprovar, se for da vontade de Deus, da vontade da igreja, e colocar o nosso irmão Alex como diácono, autoridade eclesiástica dessa igreja. Amém? Faça-se presente em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te damos graça, Pai Santo. Te damos graças porque o Senhor fala ao nosso coração que devemos andar confiante no Senhor. A nossa fé deve estar voltada no Senhor, Pai Santo, a ponto de perceber, Pai, que o Senhor age em nosso favor, ainda que não estendemos ou não o busquemos em oração. A oração que fazemos, Pai Santo, é para que a nossa alma não esteja angustiada ou cheia de nós mesmos. É para nos colocar diante de Ti e nos livrar da nossa arrogância e da nossa prepotência. Mas para o Teu agir, Pai Santo, em nossas vidas. O Senhor é tão somente poderoso o suficiente. E esse Teu agir, Pai, não está condicionado à minha fidelidade, à minha devoção no sentido de orar. O Senhor tem poder suficiente, Pai, para me guardar. Independente da situação, das circunstâncias, assim como o Senhor guardou e levou em segurança os peregrinos em Israel, Pai Santo, desde a entrada até a saída. O que nós te pedimos essa noite, ó Pai, é que o Senhor falou ao nosso coração, então agora, Pai, nos ensine a colocar em prática. E como igreja tua, Pai, andemos confiante no Senhor, na certeza, Pai Santo, de que nós estamos promovendo o Teu Evangelho, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que salva através de Jesus Cristo. Que a nossa vida, Pai, o nosso louvor, seja como o do rei Davi, ao fazer o cântico, Pai Santo, e assim se tornar um hino oficial para o Teu povo. Que nós venhamos dar esse testemunho, Pai, através das nossas vidas, espalhando a Tua palavra em toda a face da terra, Pai Santo, começando em nossa casa. Assim nós te oramos, Pai, e bendizemos por tudo que o Senhor tem feito, no nome de Jesus, amém e amém.